E aí, meu povo, vamos lá com mais um dia do nosso mês do Halloween aqui no canal. E a gente já está no ano 6 e hoje nós vamos falar sobre o conto O Homem do Terno Preto, do Stephen King, presente nesse livro aqui, Tudo é Eventual. Vem comigo logo depois da abertura? Gente, a gente vai conversar hoje sobre essa história aqui, O Homem do Terno Preto. Ela foi lançada nessa coletânea Tudo é Eventual e é um dos contos, digamos assim, que os fãs mais comentam dentre esses contos dele, que não são tão famosos assim. O pessoal gosta muito desse conto. Eu até o momento não li esse livro ainda, é a primeira vez que eu pego esse livro para poder ler, e eu peguei de cara esse conto porque eu fiquei muito interessado, porque olha, o título é interessante. Eu ouço muitos fãs falarem bem desse conto aqui, e ó, vamos ver o que o Stephen King nos reserva com essa história. E gente, que história sinistra, que história macabra. Essa história ela tem todo um ar de história do interior, de história que o povo conta, esse tipo de coisa, causos, sabe? Tem todo esse estilão, sabe? Principalmente quando você vai ler a escrita, a narrativa em primeira pessoa desse senhorzinho, que já está muito velhinho, se eu não me engano está beirando aos 90 anos, e ele resolve então escrever uma espécie de diário contando esse fato que aconteceu com ele há muitos anos atrás, quando ele ainda era uma criança. Esse senhor, ele morava numa fazenda junto com a família dele e tudo mais. A família dele era bem simples, sabe? Pessoas do campo mesmo. E então, um dia, o irmão mais velho dele morre por uma picada de abelha. Ele era muito alérgico à abelha e uma simples picada de abelha conseguiu fechar a garganta dele e matar ele. Então a família toda ficou traumatizada com isso. A mãe nunca mais foi a mesma. O pai ficou mais truncado do que era e o filho mais novo, nosso protagonista, ele sente muita falta do irmão porque os dois eram muito próximos um do outro. Então eles vão tentando seguir a vida em frente, andar tudo para frente, até que um dia, ele fazendo as tarefas que eram do irmão, ele pega a sua vara de pescar e fala: eu vou pescar porque eu quero distrair minha cabeça, já não aguento mais ficar fazendo isso aqui. Ele cata então a vara de pesca que o pai dele deu para ele e se embrenha na mata em direção a um córrego que vai ter lá na frente para poder pescar. E ele tá lá pescando e tudo mais, até que ele se depara com o Homem de Terno Preto, que é o que dá título ao conto. E esse homem tá lá parado no meio do mato, olhando para ele. E o mais esquisito é que os olhos dele não tem córnea, não tem pupila, não tem nada disso. É apenas o olho e lá dentro como se fosse fogo, como se fosse brasa, brilhando muito forte. Gente, a partir daí você já sabe que vai acontecer, vai dar merda que... eu não conto mais nada, é uma história bastante curta. Nessa edição que eu tenho aqui, ela mal chega às 20 páginas, ela tem só 17 páginas, então é uma história de leitura bem rápida. A narrativa do Stephen King a gente sabe que é uma narrativa que ela faz a gente ficar próximo do personagem, mesmo em uma história curta como essa daqui. Então você sente que aquele senhor ainda guarda receio de tudo aquilo que aconteceu com ele enquanto ele era criança. E a aparição desse homem de terno preto, essa coisa esquisita, é muito macabra, porque o cara cheira a enxofre, aonde ele pisa a grama morre, parece que está queimada, e ele sabe muitas coisas só de olhar para a pessoa. Ou seja, é o diabo, né, gente? E é um conto incrível, é um conto muito angustiante, é um conto que você sente na pele do personagem, o menino ali se confrontando com aquele ser estranho que ele nunca viu. É uma história muito divertida também de se ler e é uma ótima pedida para quem quer ler alguma coisa macabra nesse mês do Halloween. Eu gostei demais da história, eu achei que o Stephen King, como eu sempre digo, quando ele faz contos, ele consegue captar muito bem a essência do personagem, a essência da história, sem se estender demais, e fica uma coisa concisa e muito boa. O cara consegue aproveitar bem as ferramentas que ele tem fazendo contos. E esse conto é mais um dos contos dele que vai pro hall de grandes contos do Stephen King, porque é uma história incrível, eu recomendo demais, gente. Ainda mais pra quem quer esse negócio de demônio, que ser que vem de outro, do além, e esse tipo de coisa, histórias que o povo conta, causos do interior. Ela tem todo esse clima, é muito gostoso de ler, sabe? Mesmo sendo uma história de terror. E eu gostei demais, gente, então fica a dica aí.
E povo, amanhã nós vamos estar falando então sobre um conto do Edgar Allan Poe. Eu escolhi por essa edição aqui da Dark Side, eu tenho a edição da Tordesilhas também, eu gosto muito daquela edição por causa da tradução dela. Eu acho que a tradução dela é bem mais próxima da escrita original do Poe. Essa daqui é uma tradução mais jovial, sabe? A tradutora Márcia Luiz optou por fazer uma coisa mais jovem aqui, fazer uma coisa mais contemporânea com as histórias. Então eu acho que perdeu um pouco da, sabe? Perdeu um pouco da essência da escrita poética, classuda do Edgar Allan Poe na original. Então ela fez essa tradução aqui, mas eu escolhi um conto deste livro aqui, que é o Ligeia. No nome original o pessoal pronuncia como Laidia. Eu já li essa história na outra edição, eu achei a história fantástica e agora eu quero reler nessa edição aqui para poder estar vindo comentando com vocês. Vamos ver o que muda, o que não muda. Mas é uma história que eu gosto muito. Então amanhã a gente vai comentar então sobre Ligeia, do Edgar Allan Poe. Eu convido vocês, então, todo mundo aí, se vocês tiverem alguma edição do Edgar Allan Poe que tem o conto Ligeia, lê aí e vem aqui comigo comentar amanhã o que vocês acharam. Se não tem uma edição física, na internet é facinho de achar o e-book desse conto. Então você consegue encontrar assim em qualquer canto. E eu convido todos vocês a amanhã vir aqui conversar comigo sobre Ligeia, do Edgar Allan Poe. Então, pessoal, agora eu venho perguntar aqui pra vocês. Vocês que leram o conto O Homem de Terno Preto, o que vocês acharam? Coloque aqui nos comentários pra mim que eu quero conversar com vocês, porque a graça desse projeto que eu tô fazendo agora no mês do Halloween, de ler um conto de terror por dia, é justamente essa, trocar ideias com pessoas que leram a mesma história. Tá certo que tem vezes que eu vou trazer aqui algumas histórias bem raras, livros antigos, mas o livro que eu tiver aqui, que vocês também tiverem, venham conversar comigo, gente, porque a graça de ler é essa, né? Você trocar as ideias com a pessoa, com o amiguinho que leu ali também. Então, comenta aqui embaixo tudo o que vocês acharam sobre o conto O Homem de Terno Preto. E conta aí, confessa, o conto é bom demais, né, gente? Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Até amanhã, como eu disse pra vocês, o conto Ligeia, do Edgar Allan Poe. E bora lá, pessoal. Tchau, tchau.